disse, vou despertá-lo, despertá-lo. See, when your death means separate. Está vendo? Está vendo? Quando você está, morte significa separar. Now, if one of you should, one of your family die or something, if it's converted, they're not dead. Agora, se um de vocês, uma pessoa da sua família morrer, ou algo assim, se ela for convertida, não está morta. They're dead in the humanistic standpoint, but they're just separated from it, but they're in the presence of God. Está morta do ponto de vista humano, mas ela está simplesmente separada de nós, mas está na presença de Deus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vamos ler Apocalipse, o capítulo 2 e o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amado Criador, queremos sempre ser um vencedor, porque o vencedor não pode receber o dano. A segunda morte é um dano, que a primeira morte é física, a segunda é espiritual, e é um dano, é uma perdição. Ajuda-nos ser pessoas capazes, pelo Espírito Santo, de ouvir sua voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar-nos. O espiritual é odiado. Muitas vezes nós classificamos o espiritual, aquele de muita oração, aquele que vem em todos os cultos, aquele que cumpre seus deveres de cristão. Então, se a pessoa pula, grita, faz um alvoroço espiritual, nós gostamos de dizer, ela é espiritual. Fez todo o espetáculo público, todas as manifestações físicas, e nós julgamos por aquilo. E falta só revelação em nós para julgar da forma certa. Me veio sobre isso há pouco. Quem é o espiritual? Porque é fácil você conhecer o carnal. O carnal, ele anda segundo o mundo.
ele gosta das coisas do mundo, ele vive para a carne. E o espiritual? Então é um lado. O espiritual, ele gosta das coisas de Deus, ele vive para Deus, procura obedecer a Deus. É um espiritual. Ao nosso ver, qual a mulher carnal? É a mulher do mundo, jogada às ambições da carne, aquilo que o mundo oferece, ela se apraz em suas revistas, em seus figurinos, em suas coisas modernas e sensuais. Então chamamos a mulher carnal. E a espiritual? Ela também se veste, ela também gosta de boas coisas, mas nada que ofenda a palavra de Deus. Então ela tem que ser julgada assim. Se ela é espiritual, julgamos uma mulher espiritual, aquela mulher de oração. Ela é espiritual, ela lê Bíblia, lê mensagem, ela vem na igreja, ela ora alto. Ela é espiritual? Também não. São julgamentos que nós fazemos e achamos que isso é real. Porque existem manifestações carnais, físicas, emotivas na pessoa, então nós julgamos que ela seja a espiritual. A carnal não tem jeito de fugir, ela anda segundo a carne, é o modelo da carne, tudo que a carne oferece. Ela gasta tudo que ela ganha em cosmético, ela é daquilo. Aquilo lava, acaba. Mas ela quer gastar o dinheiro naquilo. E você não muda a ideia dela. Ela nasceu para aquilo. Ela nada satisfaz. Nada chega. É um saco sem fundo. A própria Bíblia mostra que aqueles que não cumprem seus deveres cristãos com Deus, o que ele traz para casa, o salário dele vai para um saquetel furado. Ele não sabe. Você, como um cristão, deve saber o tanto de Deus. Eu estou comendo, estou bebendo, estou vestindo. Mas não me sobra nada. Você quer ficar rico que nem outro? Certo? Não é assim. Então, cada um tem que satisfazer naquilo que lhe foi dado, desde que está trabalhando com afinco, está fazendo o seu trabalho, o natural, para poder obter o natural. Se você quer obter o espiritual, faça o espiritual. Aí você obtém recompensas espirituais. E para as coisas carnais, você tem que fazer coisas naturais. Do natural se tira o natural. Do muito trabalhar, então tem que tirar. Qualquer dia vai tirar uma casa, um carro. Do muito trabalhar. É o do esforço. Da forma de conduzir o seu lar. Saber ser o economista. Tem mulher que é economista do lar. As outras jogam tudo na lata de lixo. Mas temos que é economista do lar. Tem homem também que é economista. Ele sabe o que entra e sabe guardar. Sabe tirar o que é de Deus e comer, beber, vestir. Não é armazenar só para o futuro e viver na miséria. Tem gente que eles estão armazenando para o futuro e vive com o sapatão furado. Talvez tenha dinheiro guardado, na poupança. Então, as pessoas não sabem desfrutar pelo menos do natural, do normal, de um ser humano. Certo? Também não precisa gastar tudo. Outros vão se embeleza tanto, gasta tanto, joga tudo fora. Os melhores cremes que usa, isso é para melhorar a pele. Pele boa, aquela pele que é pele. Natural, normal. Se você precisa passar muita coisa, essa pele já não é boa. Quanto mais você passa, mais estraga. Mais estraga. Não penso que vai melhorar, que não vai não. Eu já vou atrapalhar o comércio de alguns. É que não melhora. Tudo é um engano. Tudo é um engano. Quem tem pele boa, tem. Quem já tem uma pelinha fina, você não tem. Mas quem é da pele grossa, que nem é do couro grosso também, é difícil. Você pode falar, bater, não dói. Tá nem aí. Eles não sentem,
É o outro lado também, certo? Mas, olhando o que é o espiritual, então me veio, o espiritual é aquele que ouve o que o Espírito fala. O que o Espírito está falando hoje? A pessoa espiritual, ela dá ouvido a isso. Ela é espiritual. Agora, não adianta se ela pula, grita, e se faz festas, e se ora, e chora, e arrepia, e não ouve o que o Espírito está falando. Ela não é espiritual. Ela é religiosa. Então você tem que tirar esse espírito religioso. Muitos vêm para a mensagem, e o povo da mensagem começou bem. Por volta de 71, 72, o povo começou bem, mas hoje está tudo errado outra vez. Depois de 40, quase 40 anos, Deus tem que começar tudo de novo. Vocês começaram certo, mas voltou tudo para o erro. Começaram com o batismo do Espírito Santo, começaram com aquela vida de Abraão, sem emoção, foi circuncidado sem emoção, e o profeta disse que a circuncisão é o tipo do Espírito Santo. Ele foi circuncidado sem emoção. Ele não foi circuncidado, recebi um filho, aleluia, vou ser circuncidado. Não, foi circuncidado, depois veio o filho. Tem que ser assim. Não é através de emoção, eu tenho um filho, vou ser circuncidado. Não. Sou circuncidado, vou ter um filho. Aí você vai ver o espiritual. Este é o Abraão, o espiritual. Do outro lado você vai ver sempre o natural. Aí, ali na casa de Abraão já tinha 2 filhos. Tinha o natural e o da promessa. E aquele sempre deu um problema. O natural, que era o carnal, ele deu problema a vida toda. Até Deus falar para Sara. Não podia ficar aquele menino ali junto com o dela. E ela diz, olha, o filho desta serva, desta escrava, não pode herdar juntamente com o filho da livre. Paulo teve luz para falar sobre isso, já no livro de Gálatas. Porque tem que haver uma separação, tem o natural e o espiritual. Está tudo dentro de uma casa, está tudo dentro da igreja. E o natural, ele não vai até o fim. Ele não aguenta a luta, o problema, a dificuldade, as críticas. Ele não aguenta. Mas o espiritual sofre tudo. Isso ele passa, como as pessoas que têm certos domínios espirituais do mal, e eles andam até em cima da fogueira, em cima do fogo. Enquanto Deus tinha o domínio espiritual para que pessoas dele fossem livres dentro do fogo. Mas você não pensa que não tem outro lado, tem outro lado. Você encontra pessoas aí que numa festa, não sei que festa é que eles fazem aí, que eles provam que eles creem e eles andam em cima da brasa. Chega do outro lado, o pezinho está sem queimar. Pisa você, por exemplo, vai assar na hora. Eles são próprios para aquilo, esse é o natural. E eles acham que isso é um grande trabalho, que é de Deus. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. A pessoa tem certo tipo de fé que não tem nada a ver com Deus e faz coisas. Andar em cima do fogo. Agora, aqueles que Deus salvou dentro do fogo, aquilo é diferente. Certo? Quando Deus pega e salva os seus ali dentro do fogo. Mas ele sempre quer mostrar para nós esse tipo, o natural e o espiritual. E o espiritual, ele sempre é odiado. Se você quer ser uma pessoa espiritual, saiba disso. Não vai ser amado. Você é amado por Deus, mas é odiado. As pessoas não gostam de você. Agora, não é também que não gosta de você porque é um implicante. Tem gente que é implicante, chata. E ninguém é para gostar dela mesmo. Agora, tem gente boa. Me mostra se Jesus foi chato, implicante. Ele pregou o que tinha que pregar. Quando ele pregava, ele mostrava a Escritura.
Quando ele desceu o rei no povo, ele disse: isso aqui é para vocês não fazer da casa do meu pai um covil de ladrões, de salteadores. E chegou o rei neles. Eles podiam dizer: esse homem é implicante, mas ele estava certo. Aquilo era correto, aquilo era bíblico. Mas tem hora que as nossas implicâncias, a nossa chatice, é da nossa veieira. Já não suporta nada mais. E aí começa a ter coisas na cabeça que não funcionam. Então, muitas vezes, a vida espiritual, o crente velho é sempre assim. Porque o crente novo, ele vem com aquele fogo, aquela força para servir a Deus. O crente velho só é lamentador. Você pergunta para um crente novo, vai bem, graças a Deus. Para um crente velho, você pergunta, mais ou menos. Nunca vai bem para ele. Mas você pergunta para aquela mulher que perdeu um filho, como é que vai? Vai bem com você, seu filho, com seu marido, o menino está morto em casa, tudo bem. Você diz, a mulher está mentindo. Não. Ela sabia, vai tudo bem. Para nós, não, é uma choradeira que nós ia fazer. Não vai bem, Deus não tem me ouvido, minhas orações não são respondidas. Eu pedi para ele, mas eu não pedi nem filho, ele me deu um filho, agora levou o filho embora. Vai começar a reclamar. Ela esperou para fazer isso quando encontrou com o profeta Eliseu. Eu pedi algum filho ao Senhor? Foi ele quem falou que ela ia ter filho. Ela não ficou atrás dele, me dá um filho, pede para Deus me dar um filho, que tem mulher, quando ela está estéril, ora para eu ter um filho. Aí Deus abre a madre, ora para fechar. Não tem jeito. Eu sempre digo, eu oro para abrir, mas para fechar não. Não sei orar para fechar madre. É para abrir. Então é melhor que tem uns que não quer ter filho, então é melhor que fica sem. Que se for para abrir, depois fica aí. Quase todo ano aparece um bacuri. E do jeito que as coisas estão difíceis, não é fácil, né? Eu sei que não é fácil. Então as pessoas, o que elas têm de fazer é mostrar em suas vidas o lado espiritual. O espiritual, no tempo de Lutero, creu na mensagem de Lutero. O espiritual, no tempo de Wesley, creu na mensagem de Wesley. Não adiantava falar, eu sou espiritual e continuava na católica. Não, eu tinha que sair, crer em Lutero, ficar sozinho com Lutero, deixar o povão. Tinha que fazer aquilo. O outro depois tinha que sair de Lutero, crer em Wesley. Era o espiritual. Mas ele era espiritual crendo em Lutero, por que agora tem que crer em Wesley? Porque Deus já saiu de Lutero e está em Wesley. Deus está fazendo outra coisa, você tem que acompanhar. Você não é espiritual? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. E o Espírito fala às duas igrejas, ele diz, às igrejas. Que ele fala a duas igrejas. Ele fala a verdadeira e fala a falsa. Mas o que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Já é para o indivíduo. O que tem ouvido, ouça. É só o indivíduo que tem que ouvir. Não é para todo mundo, todo grupo tem que ouvir, não. Então tem uns que ouvem, outros não. E você vai ver qual é o espiritual. O espiritual nos dias dos pentecostais falaram línguas, curaram enfermos, expulsaram demônios. Olha, eu já sofri todas essas emoções, certo? Eu já sou um pregador já de 38 anos de pregação. Então, você pensa bem. A gente já tem feito um bom trabalho de experiência. Com 30 anos, a coisa não é fácil. 38 anos, só pregando. Então eu já passei por essas emoções todas. Eu já passei por todas as emoções que, se possível, tiver alguém que eu tenha que sofrer a mesma emoção, expulsar os demônios e expulsar as doenças de algum corpo, ainda estamos sofrendo as mesmas emoções ainda até hoje. Mas existe uma outra que não vem por emoção, vem por fé. É aquilo que você ouve. E a fé vem por ouvir. Mas você pode ter fé para ser curado, mas não tem fé para ouvir a palavra. Você tem fé para receber uma bênção natural, mas não tem fé para receber a espiritual. A natural te faz feliz, maravilhoso, maravilhosa.
Mas a espiritual te faz ser odiado. Porque esta é a bênção que Deus tem para você. Isto foi a bênção que o próprio Jesus teve na terra. Ele foi espiritual, mas ele foi odiado. Então nós podemos começar lá por José, no Egito. E esse José, antes de ir para o Egito, ele tinha seus irmãos. E os seus irmãos o odiavam. Seus irmãos o odiavam. Se você começa lá no Gênesis mesmo, nos primeiros capítulos, você vai ver um Abel e um Caim. E você vai ver que um odiava o outro. E o Abel não odiava, era o Caim que odiava. O Caim tinha um ódio terrível de Abel, que pegou e matou seu próprio irmão. Então tem crente que é desse jeito. Você precisa de ver com quem tu andas. Aí você precisa ver se o seu irmão é filho da mensagem, filho dos trovões. Lá no tempo de Jesus tinha os filhos do trovão. Agora, no tempo de Brana, eles são os filhos dos trovões. Certo? Quem é seu irmão? Ele também é filho do trovão? Ele recebeu a revelação dos trovões? Se ele não recebeu, ele é um filho de Brana. Mas ele é um filho natural. Ele não é do espiritual, da promessa, daquilo que Deus prometeu em Apocalipse 10, de revelar, de abrir, revelar para o povo. Tem gente que não é filho dessa promessa. Então eles não são espirituais, são os naturais, baseado em emoções. Suas igrejas têm que crescer baseado em emoções. O seu povo só é feliz quando eles pulam, gritam, choram e arrepiam, porque são baseados em sensações, emoções. Eles não são baseados na palavra, na luz, na revelação que Deus fez para nós nesse tempo final, através do ministério de William Branham. Já falei sobre isso, mas o William Branham tem filhos de todo jeito. O William Branham tem esses filhos. O filho da carne, que são da sua própria família, sexualmente, e logo ele teve também os seus filhos naturais, que crê nele. E tem os filhos espirituais, que crê na revelação que ele pregou. Mas os filhos naturais também crê, defende o William Branham como um filho defende o pai. Mas ele defende sem luz. Ele defende sem revelação, sem conhecimento de revelação. Ele defende pelo natural. Como um filho sexualmente, aquela família defende seu pai, consanguíneo. Então tem os filhos da mensagem, que eles não são filhos da revelação, eles são filhos da mensagem do profeta. Os filhos da primeira e segunda etapa são filhos da mensagem do profeta. Eles não podem nem ser odiados. Se vocês notarem, quando nós começamos, 30 anos atrás, as denominações nos odiavam. Ninguém queria saber nada conosco. Isso eu estou falando de 30 anos atrás, não de 8 anos. Eu vou chegar lá. Mas de 30 anos atrás, as pessoas não queriam nada conosco. As rádios não queriam arrumar programa para nós também. Os crentes entravam lá, interferiam para não arrumar programa. E assim por diante. Mas passou 30 anos. Agora nós encontramos dentro da família Branham, aqueles que creem em William Branham, os que põem barreira. Eles não querem que você fale na mesma emissora. Eles não querem. Eles dizem para o seu povo, não escuta eles. Como eles são diferentes de nós? Nós damos liberdade para o nosso povo. Eu queria que eles fossem como nós. Mas por que não pode ser? Isto é a eficácia da mensagem que você vê. Por que eles não podem ser livres, libertos como nós? Vocês podem ouvir todo mundo. Eu não tenho que ficar pondo barreira
para ninguém, quebra CD do pastor fulano, do pastor Beltrano. Não tem que falar nada, você ouve e você tem discernimento próprio daquilo lá. Recebe ou rejeita, isso é problema seu. Mas logo, por que eles têm que ir nos púlpitos e dizer, não escuta tal mensagem, não escuta essas pregações? Porque existe alguma coisa lá por detrás. A mensagem deles perdeu a eficácia. Então eles têm que ficar barrando. Muitas vezes o lar é firme através disso também. É o marido ficar barrando a mulher para não fazer coisa errada. Se você fizer isso, eu vou divorciar de você. Certo? Aí o irmão Branham diz, esse não é um lar feliz. Que a mulher tem que ouvir palavras duras. Se você não ficar quieta em casa, não me amar, e se você sair com outro homem, eu te mato. Esse lar não é feliz. Já está desconfiado. Não é o verdadeiro casamento. Jesus Cristo nos pôs aqui na terra, ele deixou simplesmente sua palavra. E os filhos dele só andam segundo a palavra. Jesus não precisa ficar falando, Osmar, se você sair na rua e começar a cobiçar as mulheres, eu vou te meter o pé, hein? Eu vou pôr no seu lugar. Ele não precisa falar nada. Já está na sua palavra. Se eu amo a sua palavra, então a sua palavra me domina e vai tirando de mim os desejos incorretos. É a palavra que domina, porque ali você vai mostrar que é espiritual. Deus não precisa, uma igreja que o pastor precisa falar, cuidado, irmãs, cabelo cortado, saia curta, saia rachada, essa coisinha toda, cuidado, vocês vão para o inferno. Não, deixa elas, simplesmente prega, deixa elas. O Espírito Santo é que tem que vir ensinar, é Bíblia. O espiritual, ele é um crente Bíblia revelada. Esse é o espiritual. Ele é um crente Bíblia, ele não é um crente por pregação. Alguém não me advertiu, foi por isso que eu caí. Não, o crente Bíblia, ele é revelado. Ele já tem a Bíblia escrita dentro dele. Conforme a própria palavra de Deus diz que Deus não escreveria as suas leis em papéis, mas sim nas tábuas do nosso coração. Tudo o que Deus é, o que Deus quer, o que Deus deseja, está escrito no coração do espiritual. Não tem que fazer força. Deus não tem que dizer, Osmar, se você fizer coisa errada, eu vou te mandar para o inferno. Não, Deus não tem que falar isso. Ele tem que deixar a minha escolha. Ele já me criou assim, Ele te criou assim. Ele só avisa, olha, esse caminho é largo, esse é estreito. Se você for pelo caminho largo, você vai se perder. Agora, eu sou o caminho, agora eu sou o caminho estreito. Se você quiser andar por aqui, olha, uma vasta porção do céu espera por ti. Mas isso é a sua escolha, não é Deus manufaturando ninguém, não é o pastor manufaturando ninguém, está na pessoa, é uma escolha. Você sabe que Deus te fez tão bom e tão perfeito, porque Deus nos fez com livre capacidade de escolha. Eu fumo se eu quiser, eu bebo se eu quiser, eu adultero se eu quiser, eu minto se eu quiser. Mas também eu não querer, não faço nada disso. Eu fiz uma escolha. Tem gente que não sabe o que escolhe. Não sabe o que escolhe. É como o homem não sabe o que escolhe, está com uma mulher, está com outra. Ele nunca escolhe uma mulher para ele casar, para ele ficar quieto. A mulher nunca escolhe, a moça nunca escolhe um homem para casar, para aquietar, para ver se aquieta isso. Não tem que ficar para lá e para cá. Você tem que honrar aquilo, você tem que saber que em cada coisa que você faz existe lei, existem as leis do casamento. Você promete ser fiel, honrar, amar, cuidar dessa pessoa todos os dias da sua vida, até que a morte separe. Amém. Só nesse dia, depois que casa, eu falei isso? Não, está enganando. Não percebi quando eu falei, não. Tem depois que casa, mas você não está fazendo o que prometeu. Deus não permite isso, não. Entendeu? Então, eles já estão com um problema mental, espiritual. A igreja, o crente, ele promete viver para Deus, depois qualquer coisinha os arrebata.
qualquer coisinha. Você sabe que o mundo está desse jeito, meus irmãos. As promessas que são feitas nos púlpitos, e tanto o pregador fazendo, como as pessoas vêm na frente e fazem uma promessa de amar, de casar e viver bem e respeitar, depois dá uma chance para outra pessoa. Está errado. Deveria ser um repelente. Uma mulher casada, ela deve ser um repelente de outros homens. Muitas vezes é um absorvente. O homem casado tem que ser um repelente de outras mulheres, que não é a sua, ele é um repelente. Isso foi o que Branham pregou. William Branham pregou assim: foge das mulheres. Agora não é questão de você agora ficar correndo para lá e para cá, meio desconfiado. Não, isso é normal, isso está dentro da pessoa. O homem mulherengo já está na cara dele, a mulher olha na cara dele e... Mas a mulher também. Outra olha na cara dele. O irmão Branham olhou na cara da vaca e não entendeu. O irmão Jeff teve que falar para ele: irmão Branham, você não entende de vaca. Outros falam: você entende de Bíblia. Mas o irmão Branham achou bonito, foi a vaca bonita, aquele olho arregalado, aquele corpo bonito. Irmão Branham, essa daqui, irmão Jeff vai escolher. Irmão Jeff deixar passar como nada. Essa daí não. Aí, meu irmão, por que você não escolheu essa vaca tão bonita? Ele falou: irmão Branham, você não olha no corpo dela, olha no olho dela. Esse olho assustado, televisão, pornografia, não vai dar uma boa mão, irmão Branham. Ao mesmo tempo que fala de vaca. Mas é aquilo ali, você entende? E isso é certo. Deus admira uma mãe, pois ela cuida de filhos. A galinha, chega você perto de um pintainho, para você ver. Ela arrepia tudo e vem em você. Se põe em defesa. A mulher, mãe, solta os filhos. Está solta. A igreja solta os filhos. Não é nem como um animal. Não tem nem o amor de um animal. Solta. Agora, também, quantas vezes, diz o Senhor, eu quis ajuntar-vos como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo de suas asas. Eu quis ajuntar vocês também, na minha promessa, na minha palavra, no que o Espírito está falando, e vós não quiseste. Quantas vezes? Vocês não querem ser odiados, vocês querem ser amados por todos. Escuta a minha voz, escuta a minha palavra. Sejam pessoas normais. E tem hora que você é odiado, mas você é um anormal. É um destruidor. Acaba tendo que ser odiado. Quando você começa a ser um destruidor de família, destruidor de filho dos outros. E alguém vai dizer: eu não gosto da fulana, não gosto do fulano. Você vai: o que foi que eles fizeram? Coisas que machucam a moral de uma família, de um pai, de um marido. E aí você está sendo odiado porque você merece ser odiado. Que as pessoas não vão ficar aí sabucando a vida inteira. Agora, viva a sua vida como um verdadeiro filho. O espiritual, ele é odiado. Bom, falando só um pouquinho de Caim, Abel, José. Olha o que o irmão Branham diz: discernimento de espírito, parágrafo 29, tradução de Goiânia. Observe o Espírito de Deus em José. Veja o que ele fez. Ele fez até mesmo a parte de Cristo. Ele foi odiado pelos seus irmãos e amado pelo seu pai, por causa do Espírito que fez a diferença. Ele era um homem espiritual. Ele via visões, ele interpretou sonhos. Ele era um profeta. Agora hoje você vai encontrar um monte de gente que é espiritual na igreja. Olha, eu sonhei. Você tem que subjugar-se àquilo que elas dizem que sonhou. Aqui está falando é de profeta.
Não é de barriga vazia ou barriga cheia, de linguiça ardida, não. Eu sonhei. Certo? Não, tudo bem, tem um sonho espiritual. Tem um sonho natural. Tem gente que quer segurar pastor, qualquer outro obreiro. Você tem que parar e escutá-los. Escuta meu sonho. Olha, eu parei de sonhar, irmão. Sonha com o céu, só conta boa coisa para os outros. Eu começo a ter um sonho que não tem interpretação, não tem profeta na terra para interpretar. Eu sonhei, aí você tem que dar interpretação para isso, senão ele sai triste. Você não é espiritual, se você fosse espiritual, daria uma interpretação para o sonho dele. É assim que esse tipo de crente fica na igreja, querendo interpretação de sonho. Vai na Bíblia, vai na palavra. Hoje você não está precisando de Deus interpretar seu sonho, não. Deus trabalhou através disso, o próprio irmão Brana pregou, disso aí, são aquelas mensagens de demonologia, ele explicou sobre isso aí. Deus trabalhou sobre isso. Era uma maneira secundária que Deus falou, até no tempo de José, no tempo de Maria. Era maneira secundária. E aí Deus passa a falar pela palavra, que é o original, você quer a secundária. As pessoas querem saber de seus sonhos, aí sonha com um cavalo branco também, e cavaleiro em cima, e eles querem que você diz qual que é que está lá em cima. É o anticristo, rapaz. Se você sonhou fora da Bíblia, está errado. A Bíblia mostra isso aí. Agora nós temos revelação para isso. O espiritual está ouvindo o que o Espírito falou através de Brana. Certo? Esse é o espiritual. Agora tem o espiritual que escuta a mensagem da primeira e segunda etapa e só fala aquilo e não fala as revelações, que são as partes mais profundas que Deus está engravidando a igreja para que ela possa produzir filhos para o rapto. Casamento, divórcio, 211 e 213. A gente precisa aprender isso. Meu Deus do céu. Ele não fez isso para a sua glória, que José não fazia isso para a sua glória. Ele fez isso porque lá havia algo nele, o Espírito de Deus. Ele não teria ido lá por si mesmo e ser jogado numa cisterna e ter seu pobre velho pai afligido por todos aqueles anos, vendido aproximadamente por 30 moedas de prata, tirado da cisterna e tornou-se o homem da mão direita de Faraó, o rei da terra naquela época. E em sua prisão, lá havia um padeiro e um copeiro, e um se perdeu e o outro foi salvo, através de suas pregações na prisão. E você sabe que isso aconteceu com Cristo na cruz. José é um tipo de Cristo, ele na cruz. Também Jesus salva um e o outro vai para o inferno. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O outro, ele está clamando por Elias. Vamos ver se Elias vai livrá-lo. Você tem um crítico de um lado e o eleito do outro. E você é odiado, sempre é odiado por aqueles que não têm ouvido para ouvir o que o Espírito fala. Nessa era, o Espírito está falando muito mais profundamente. Muito mais profundo. O Espírito fala. Qual o motivo? Porque em todas as épocas que o Espírito falou, havia sangue no propiciatório. No tempo de William Branham, quando ele pregava, havia sangue no propiciatório. E quando terminou isso, o sangue no propiciatório, já era a terceira etapa, e Deus diz para ele, não diga a ninguém. E aí você que tem que ser maduro de fé para saber, porque o Cordeiro tinha saído do trono, tomado o livro e desceu em Apocalipse 10 no Monte Pôr do Sol e entregou o livro aberto, 7 selos revelados, 7 trovões já suados, tudo aberto para o 7º anjo de Apocalipse 10. O 7º anjo sai dali, vai no tabernáculo Brana, prega a revelação dos 7 selos, entrega aquilo para os pastores, os espirituais. Estamos à procura deles. Os espirituais, que ouviu os trovões e sabe o que os trovões disseram. Tem gente que escutou os trovões, mas não sabe o que os trovões falaram. E dirá, eu escutei os trovões, você sabe o que ele falou? Conhece a voz dos trovões? Sabe o que são os trovões? Como William Branham pregou,
O espiritual vai ser odiado por isso, porque o espiritual, ele não é o grande. José não queria ser aquilo. O irmão Breno veio dizer assim, tem eu que ser o homem para pregar essas coisas? Eu falo a mesma coisa, tem eu que ser o homem para pregar isso, quando tem tantos homens melhores do que eu, e que o povo poderia dar muito mais ouvido. Tem que ser eu, não tem outro. Poderia ser eles, mas eles não quiseram. Eles foram chamados às bodas, mas eles não quiseram. É os da mensagem mesmo, são pastores da mensagem. Foi chamado às bodas, o casamento, a revelação dos 7 trovões. Ali estava o casamento, o Filho do Homem estava na terra. Em um homem, fazendo o casamento do crente com a palavra, abrindo os mistérios para a esposa, dando a ela os 7 trovões que ninguém nunca soube. Mas na última era tinha que ter um povinho que soubesse disso. Abriu, revelou. E as pessoas ainda não puderam tomar conta daquilo como uma revelação. Este é o problema do tempo em que vivemos. Agora, Deus é Deus. Depois que Ele faz uma coisa, está feita. Vamos entrar logo aqui para mim. Você sabe por que os judeus foram odiados? Estou com a mensagem do 6º selo. Só para dar o parágrafo para você, porque, irmão Brana, quando eu li isso aqui, eu pensei que até poderia ser entre os gentios. Quando o irmão Brana fala sobre isso, Mateus 24, verso 9, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Agora, isso daqui o irmão Brana já diz aqui no 6º selo quem são. Até o verso 8, capítulo 24, até o versículo 8, formou 4 selos. No capítulo 24 de São Mateus. Formou 4 selos. Quando chegou no verso 9 ao 13, forma o 5º selo. Do verso 29 e 30, forma o 6º selo. Tudo isso daqui está claro. Agora, sereis odiados. Por que os judeus foram odiados? Porque eles tinham o verdadeiro Deus. O judeu nunca creu. Um judeu nunca foi um politeísta, que é a crença que crê na existência de mais de um Deus, mais de uma pessoa na divindade. O judeu nunca creu. Eles rejeitaram Jesus por isso. Porque Jesus veio como filho. Era Deus vindo como filho. Eles disseram, não, Deus não tem filho. E a irmã Brana perguntou, mas, Rabino, o que será o Messias para vocês? Ele será Deus, o próprio Deus. O irmão Brando diz, me mostre o que foi que Jesus Cristo falhou nisso daí. Ele começou a chorar. É a crença. Eles ficam numa crença e estão enganados. Os judeus também ficaram enganados. E agora, nos últimos dias, vem cumprindo a palavra, e sereis odiados por causa do meu nome. E foi em que tempo? Deus estava abrindo a palavra para nós, e os judeus estavam sendo odiados por ser de Deus, por causa do nome de Deus. Não era nem por Jesus Cristo, por causa do nome de Deus, que eles não creram em Jesus Cristo. E eles eram odiados por todas as nações, porque eles eram o que tinha a verdadeira religião. Ninguém mais na terra tem verdadeira religião, senão um judeu. Se você quiser a verdadeira religião, tem que ir no judeu, para a verdadeira religião. Agora, rejeitar o Messias foi uma coisa. Eles foram cegos, rejeitaram o Messias, para que nós tivéssemos um lugar para entrarmos. Hoje nós falamos, muito obrigado, Deus. Você rejeitou, eu recebi. Amém? Amém? É a mesma coisa. Vamos falar de coisas naturais. Uma moça rejeita o rapaz. A outra vem e quer casar com ele. Logo a que casou, diz, muito obrigado porque você rejeitou. E era para ser meu mesmo. Obrigado por ter rejeitado. Então assim, os judeus rejeitaram e nós entramos. Os judeus não quiseram e nós aceitamos. Eles deixaram o Messias e nós recebemos.
Irmãos, a mesma coisa está acontecendo agora. Os naturais da mensagem rejeitam a revelação do sétimo selo. Alguém diz, olha, me prova onde é que o sétimo selo foi revelado. O irmão Branham não podia falar, era ele, o sétimo selo. O sétimo selo estava em carne. O irmão Branham nunca falou assim, igreja, vigie bem o oitavo, o sexto. Já ouviu o irmão Branham falar isso? Como ele não podia falar vigie Branham, ele tinha que falar o ministério, vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor, vigie bem. Ninguém vigiou nada, passou despercebido. Aí alguém quer saber, quem é o sétimo selo? Cadê o sétimo selo? O sétimo selo estava em carne, estava ali em carne. Em William Branham, o silêncio de sua mensagem estava sendo aberto misteriosamente. Parágrafo 162 do sétimo selo. O sétimo selo é aberto misteriosamente. Estava sendo aberto misteriosamente. As pessoas não estão percebendo que o sétimo selo estava pregando o primeiro selo. Aí falando no final, hoje se nos abriu o primeiro selo. Pregava o segundo selo, hoje se nos abriu o terceiro selo. Quando chegou no sétimo, ele diz, olha, ele nos abriu 6 selos, mas o sétimo ele não abriu. Ele diz o que é o selo da sua vinda. Vigie bem o sétimo. Aí todo mundo está pensando que a vinda é o rapto. Era o selo de sua vinda. Era a sua vinda como filho do homem. Era a sua vinda para cumprir Mateus 24, 36, 37. Aqueles dias idênticos aos dias de Noé, de Ló. Vigie bem o sétimo. Eles não puderam vigiar. Aí fica perguntando, mas e os 7 trovões, ele tem que vir para revelar? Não, vai na própria mensagem. Deixa eu ir repetindo isso, porque isso vai ajudar as pessoas, não? Vai na própria mensagem, vai em Laodiceia 38. Lê o parágrafo inteiro, pastor. Vocês é acostumados a colocar na internet um pedacinho do parágrafo 38 de Laodiceia. Eu quero que vocês coloquem o parágrafo inteiro na internet. Inteiro. Manda para as pessoas o parágrafo inteiro. Eles não mandam. Eu não sei se é audaz como a serpente, porque para mim, ou está cego e para a hora que a luz chega. O que fará o 7º anjo? Eles param ali. Revelará o segredo dos 7 trovões. Aí, 3 pontinhos, reticência. Não tem reticência ali não. Só tem vírgula. E continua o assunto. Os quais são. É isso que eles precisavam entender. Ser espiritual. Espiritual não é pular, gritar, fazer um grande trabalho, ajuntar milhares de pessoas, não. Porque se fosse isso, os jogadores de bola, eles ajuntam lá. Quantos milhares de pessoas para poder assisti-los? Não é isso não. Espiritual não é ajuntar gente, espiritual não é pular e gritar. Espiritual não é ter carros. Espiritual não é ter uma igreja bonita. Espiritual não é ter facilidade para programa de rádio, programa de televisão. Isso não é espiritual. Espiritual é aquele que ouve a voz do Espírito. Esse é o espiritual. E o Espírito falou uma voz nessa última era que somente os espirituais captaram essa voz. Mas o Espírito falou. O Espírito do 7º anjo diz o que são os 7 trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. Eles são tão audazes como o pai deles, que chegam a dizer, William Branham tem que voltar para revelar, quando William Branham diz são. Que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Nós temos 3 testemunhos que já deveria dar para te ajudar, para você completar o pensamento. Certo? Mas as pessoas não percebem. Eu estou falando aqui, a religião verdadeira, o judeu. Ele, por ser espiritual, mas o judeu, ele é um que briga, que luta, mas ele briga a favor do que é dele mesmo.
O gentio não foi feito para poder ficar brigando. A briga do gentio é espiritual. A briga do judeu é física mesmo. É no físico. O deles é na espada, desde pequeno. Você vai do Velho Testamento e vem aqui para os judeus hoje, é briga mesmo. É brigando para tomar posse do que é deles. Eles, ó, Deus falou que essa terra é nossa. Existe ainda um Josué e Caleb entre os judeus que diz, ó, Deus falou e nós vamos possuir. Não importa o que eles queiram fazer, se eles vão nos matar, se matar nós, os nossos filhos vão tomar essa terra. Porque isso é nosso, Deus falou que é nosso. Então aquilo que Deus falou, que é do verdadeiro judeu, olha, ele vai tomar aquela terra mesmo. Agora, o crente é diferente. O crente é o lado espiritual. O crente não vai matar. O judeu faz isso. O judeu é guerra. O judeu mata. O crente, esse lado nosso é um lado maravilhoso. É morte espiritual. Você vai matar todas as coisas que queira te atrapalhar a possuir a promessa. A promessa dos 7 trovões é minha. E eu vou tomar isso mesmo. Não importa se pastor não prega, se o outro critica, você diz, ó, eu vou chegar lá porque Deus falou que o 7º anjo ia revelar, e o 7º anjo já veio, já foi embora, já revelou, e eu creio nisso. Isso que é ser Josué e Caleb. Eu creio nisso. Você vai lá e toma a promessa. E alguém te critica, você fica firme. Você não olha pelo tamanho do gigante. Oh, mas tem um gigante intelectual na mensagem, um PhD, e tantos D que tem lá. Eu só precisava ter a revelação. E são cheios de D. São teólogos. Oh, é um grande na mensagem. Não, esse gigante aí, o Davi já derrubou. A pedrinha foi na cabeça, no intelecto dele. E são intelectuais da mensagem. Deus revelou ao profeta os 7 trovões. Há muitos anos eu escutava isso e eles diziam assim, não, você não pode falar isso, é isso. Parece que não veio profeta na terra. Você não pode falar que isso é isso. E é por isso que forma grupinho de pastores. Ah, eu não pode falar que isso é isso. Se Brana falou, trovões estão revelados no 7 selos, eu falo a mesma coisa. Se o William Brana disse que a terceira puxada, a terceira etapa foi a abertura da palavra, eu não tenho que tocar em volta não, eu tenho que dizer, foi mesmo. Isso quer dizer, passou e vocês não viram. Passou a cega, chegou o verão, e eles disseram assim, nós não somos salvos. E quem não tem os trovões não são salvos mesmo. Vão passar pela tribulação. O que é salvo, o que o povo chama de salvo hoje, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Aleluia, irmãos, eu creio. Sim, você está crendo no Jesus histórico de 2000 anos atrás. Eu quero ver você trazer esse Jesus de 2000 anos atrás e pregar Hebreus 13:8 nele. Jesus Cristo é o mesmo hoje. O que ele foi ontem no Pentecoste. O que ele foi ontem como profeta em Jesus de Nazaré, ele também foi ontem aqui nos Estados Unidos. O mesmo Jesus ontem. Agora hoje, ontem ele foi Apocalipse 10:7. Hoje ele é Apocalipse 10:8. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje. Agora só quem vê isso são os espirituais, e eles são odiados. Os judeus foram odiados, Jesus foi odiado. Você pensa que William Branham não foi odiado? Um homem que curou enfermos, expulsou demônio. Mas Jesus expulsou demônio, curou enfermos e foi odiado também. Foi traído por um próprio discípulo dele. Agora a palavra está aí, o Espírito estava falando. Naqueles dias, se Jesus pudesse dizer, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. Através de quem? Era através dele. Eu e o Pai somos um. Se você está pensando em dois, tire isso da cabeça, porque eu e meu Pai, nós somos um. É eu, corpo, e meu Pai, espírito. Era o Pai falando ali dentro do Filho. O que o Pai tem que fazer é só usar as cordas vocais do Filho. Como ele usou o corpo do Filho para sangrar, porque Deus não pode sangrar, ele é espírito. Ele dizia, eu crio um corpo. É isso que Deus fez. Este é o princípio da criação de Deus.
É da nova criação, diz William Branham. E aí veio eu, veio você, também nascido daquela criação. Esse é o homem espiritual, que dá para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Agora chega nessa última era, você tem que ouvir o que o Espírito diz à igreja, e o Espírito falou que ele saiu do trono e está no seu trono. O Espírito Santo falou nesse dia que Cristo saiu do trono do Pai e está em seu próprio trono. Primeiro selo 74 e 78. Terceiro selo 16. Será que dá para crer? A gente precisa é de crer na mensagem como ela é. Teria mais coisa para ler, mas eu acho que isso aqui para nós é o suficiente. Eu gostei de uma expressão do Mombrana aqui. O terceiro Êxodo, tradução de Goiânia, parágrafo 84. Tudo bem, agora observe, descobrimos que lá embaixo havia... Ele foi tirado de seus irmãos porque ele era espiritual, falando de José. Ele era espiritual, ele era um grande homem, embora o mais humilde do grupo, o menor do grupo. E eles o odiavam sem uma causa. E Deus estava fazendo uma obra através dele. Mas os irmãos dele não gostavam dele, porque o que ele tinha, por mais que ele era menor dos irmãos, o que ele tinha superava a grandeza dos irmãos. Se vocês notarem na casa de Jessé, o que Deus tinha em Davi superava os grandes irmãos de Davi dentro daquele lar. Mas Deus tinha dado aquilo para Davi. E não adiantava outro querer chegar e receber aquilo, porque Deus já tinha dado para Davi. E Deus deu para José. Amém. Ele era um grande homem, embora o mais humilde do grupo, o menor do grupo, e eles o odiavam sem causa. Eles não deveriam tê-lo odiado. Quem odiou foi os irmãos. Quem odiou Jesus foi seus irmãos. O irmão Branham na mensagem chamou os irmãos de escribas e fariseus, chamando eles escribas e fariseus ser irmão de Jesus. Foi o que o irmão Branham usou.